Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Queridos irmãos, nesse período da Quaresma, nós somos chamados ao encontro mais profundo com Deus. Já dissemos aqui no canal, em nossas reflexões quaresmais, de que a Quaresma ela não é um período de tristeza, um período de melancolia. A Quaresma, muito pelo contrário, é um período de alegria, porque é um período da graça de Deus. Da graça de Deus que se encontra com a nossa fragilidade, que se encontra com o nosso eu pecador, para nos purificar, para nos curar, para nos libertar e para moldar a nossa vida segundo os planos e os desígnios do Senhor. Hoje, nós somos chamados a meditar no livro dos Salmos, o Salmo capítulo 1. Todos os salmos são lindos, são belos, trazem para nós profundas reflexões sobre a adoração, sobre o louvor a Deus, sobre a súplica ao Senhor, sobre o relacionamento que uma alma angustiada deve ter com o seu Deus, o relacionamento de completa rendição, de completa entrega e de completa confiança. Mas o Salmo capítulo 1, que nós meditamos no dia de hoje, é um salmo profundamente especial. Ele vai colocar para nós duas opções e dois modelos de vida. E somos convidados a adotar o modelo de vida que agrada a Deus. O salmo número 1, ele inicia dizendo: feliz é aquele. Portanto, é um salmo que nos convida à felicidade, que nos convida à vida feliz, que nos orienta sobre os passos a serem dados para podermos chegar a esta vida feliz. Na verdade, o Salmo capítulo 1 é um salmo que trilha para nós o caminho da felicidade. Nós escutamos, às vezes, muitas palestras, existem muitos livros falando sobre a felicidade. A Sagrada Escritura é o livro por excelência, porque é a palavra de Deus. O Deus que nos cria por amor. O Deus que é imensa sabedoria. Ninguém mais do que Ele para saber o verdadeiro caminho da felicidade, porque Deus é a felicidade eterna. A nossa felicidade, ela consiste em estar em Deus. E é justamente sobre isso que o Salmo capítulo 1 fala no dia de hoje. Feliz é aquele. Feliz é aquele que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e não se assenta entre os escarnecedores. O livro do Salmo, capítulo 1, vai falar sobre este caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Quem são estes? Estes são aqueles que rejeitam a Deus. Estes são aqueles que zombam de Deus e que muitas vezes zombam também até mesmo desta nossa opção por Deus. Quantas vezes nós não somos ridicularizados pela nossa fé, pelo nosso seguimento de Jesus Cristo? Quantas vezes alguns são até perseguidos por conta desta opção de vida, de entregarem inteiramente todo o seu ser e toda a sua existência nas mãos do Criador, nas mãos do Senhor. A Sagrada Escritura nos fala hoje no livro dos Salmos que é bem-aventurado, que é feliz, aqueles que seguem a sua vida, aqueles que trilham o seu caminhar sem se deixar aconselhar pelos ímpios, pelos pecadores, pelos escarnecedores de Deus. Aqueles que não se deixam modelar, aqueles que não se deixam formar por estas pessoas, ou por este mundo corrompido pelo pecado. Na verdade, o mundo, na Sagrada Escritura, quando ela nos fala dele, ela está falando da mentalidade mundana. Aqueles que não se deixam contaminar por esta mentalidade mundana, contrária a Deus, e muitas vezes apegadas unicamente aos seus sentidos, aos seus próprios prazeres, à sua própria satisfação pessoal, aqueles que não se deixam contaminar por esta mentalidade, eles são felizes, eles são bem-aventurados.
E nesta quaresma nós somos chamados justamente para isso, para rejeitar o conselho dos ímpios e para nos apegarmos a Deus. É por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado é aquele que, ao contrário, em vez de seguir o conselho dos pecadores, se alegra na lei do Senhor e medita nesta lei dia e noite. Veja que coisa linda, que coisa interessante. Aqueles que se alegram na lei do Senhor e que meditam a sua lei dia e noite. É preciso ter comunhão com Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é a fonte inesgotável de ensinamentos, de orientações, de exortações e de consolo para a vida do cristão. O cristão que deseja trilhar no caminho do Senhor, o cristão que sente a necessidade de andar neste caminho de santidade e de felicidade, ele precisa ter uma intimidade com a palavra de Deus. Mas veja, a intimidade com a palavra de Deus, ela não para na leitura. A leitura ela é importante, com certeza, mas apenas a leitura não é suficiente. A igreja, na sua sabedoria milenar, nos propõe a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra. É importante ler a palavra de Deus, mas também meditá-la. Meditar a palavra significa deixar que a Sagrada Escritura, que a palavra do Senhor, ela confronte o meu interior, confronte a minha mente, confronte o meu coração, que ela faça para mim as exigências que a palavra de Deus ela faz, porque a palavra de Deus ela é exigente, ela nos faz exigências. Então é importante se deixar confrontar, se deixar impactar pela palavra santa do Senhor. E depois de se deixar tocar por esta palavra, de meditá-la, de perceber o que ela de fato nos diz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, qual a orientação que ela nos dá, qual a exortação que ela nos dá, o que em nós precisa mudar de acordo com a palavra de Deus. O que em nós precisa de transformação para que a nossa vida possa ser de fato essa vida do bem-aventurado, que não segue o conselho dos ímpios, mas segue a vontade do Senhor. Esta é a meditação. E após esta meditação, é maravilhoso você responder ao Senhor, você agradecer a Deus, você louvar ao Senhor, você suplicar a Ele a graça para poder colocar aquilo que a palavra te questionou, aquilo que a palavra mexeu com você. É essa intimidade que o salmista está falando. Feliz é aquele que se alegra na lei do Senhor, que se alegra na sua palavra, que medita na sua palavra dia e noite. É uma prática constante, é uma prática diária. Deixar que a palavra de Deus durante o dia inteiro ela possa ir falando ao nosso coração, para nos edificar, para nos consolar, mas também para nos exortar sobre o que devemos fazer para trilhar o caminho dos justos, dos bem-aventurados. O salmista, no Salmo capítulo 1, vai dizer que aquele que faz isso é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto na época própria, e a sua folhagem não murchará jamais. Dá fruto na época própria. É um bem-aventurado, é um feliz. É feliz porque o amor de Deus, por meio da sua palavra, penetra no seu coração, na sua mente e se transforma em vida. E os caminhos do Senhor para nós são caminhos de vida. Ele nos propõe o seu caminho e as suas ordenanças para que possamos ter verdadeiramente uma vida feliz, porque Ele é um Deus de amor, um Deus clemente e bom. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas a minha vida tem tantos problemas, tantas dificuldades, e o Salmo capítulo 1 diz que aqueles que se entregam ao Senhor e meditam na sua palavra dia e noite, são como árvores plantadas que dão frutos. E muitas vezes nós não vemos esses frutos acontecerem. O que acontece
é que é bem-aventurado o que medita na lei do Senhor dia e noite, o que foge dos conselhos dos ímpios, este dão fruto na época própria. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele é todo sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Há o ditado que diz: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizer. É importante pedir a Deus, nesse período da Quaresma, essa graça. A graça da fé, que se abandona inteiramente no Senhor, e a graça da sabedoria e da paciência, para esperar em Deus. Porque uma coisa é certa e sua palavra não falha. Se confiarmos no Senhor, se caminharmos em seus caminhos, se meditarmos e seguirmos a sua palavra, a Sagrada Escritura ela é muito clara ao dizer: nós seremos como essas árvores plantadas nas margens das águas correntes, sempre verdejante, sempre viva e sempre dando frutos na época própria e no tempo de Deus. É maravilhoso ter uma vida assim. É maravilhoso se aproximar de pessoas que são assim, enraizadas em Deus. Você sente a alegria, você sente a paz, você sente o amor e a presença de Deus quando se aproxima de pessoas assim. E esta é uma graça que o Senhor deseja dar para todos, para a construção do seu reino no meio de nós. Que nessa Quaresma nós possamos pedir a graça de Deus para que possamos ser assim, trilhando o caminho dos justos, se afastando do conselho dos pecadores, do mundo corrompido pelo pecado, e possamos nos aproximar da sua graça, da sua bênção, do seu Espírito Santo, e assim se alegrar e meditar na sua palavra dia e noite, e sermos como árvores plantadas em Deus, enraizadas em Deus, sugando de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, e possamos dar frutos, frutos de vida eterna, que abençoe os irmãos ao nosso redor. Que a graça de Deus não pode parar em nós. Esta graça precisa se derramar sobre nós, mas transbordar de nós para o irmão. Nessa Quaresma, nós somos chamados a ter esse olhar para o outro, a ter essa fraternidade com o outro, porque somos todos irmãos. Meu querido e minha querida, que a graça do Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.